Bom dia a todos. Agradeço a Deus por mais um mês de sessões legislativas que se inicia. Cumprimento os servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook. E a meus pares, muito obrigado pelas presenças. Consulta ao vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, acerca da existência de quórum. Senhora presidente, estão presentes vereador Ginair, vereadora Camila, vereador Ilvanei, vereadora Neuza, vereador Milton, vereador Rosemar, vereador Samuel, vereador Vanto, vereador Rodrigo e vereadora Fernanda. Quórum suficiente, senhora presidente. Nos termos do artigo 74 do nosso regimento interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declara aberta sobre a proteção de Deus a 21ª sessão ordinária. Solicito que fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje, quarta, 7 de junho de 2023. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Provérbios, capítulo 17, versículo 1. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente, solicitando o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, para proceder com a leitura da ata da 20ª sessão ordinária. Ata da 20ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás. Às 9h17 do dia 17 de maio de 2023, no plenário Clarindo Borges Araújo, teve início a 20ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura, presidida pela senhora presidente, vereadora Fernanda Bueno da Silva Vieira, progressistas. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, a senhora presidente desejou o seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por encerrarmos com êxito mais um mês de sessões legislativas e destacou que muitas matérias relevantes de interesse de nossa comunidade foram tratadas pela Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, neste mês de maio de 2023. A senhora presidente, Fernanda Doutor Itamar, cumprimentou os servidores da Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar ao senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, acerca da existência de quórum, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, a senhora presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta sob a proteção de Deus a 20ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás. Em momento devocional, a senhora vereadora presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo ao vereador Rosemar José da Silva, MDB, a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vice-presidente, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto, a leitura da ata da 19ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura do ano de 2023, a qual, após corrigido o erro de digitação existente em seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6 do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, a senhora vereadora presidente, Fernanda Doutor Itamar, convidou o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, próximo, para proceder com a leitura das matérias constantes da pauta, que seguem em anexo a esta ata. Ao termo da leitura das matérias constantes da pauta deste 20º dia do mês de maio de 2023, a senhora vereadora presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno,
concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos, oportunidade em que discursaram o vereador Renato Farias Ribeiro, PRTB, que solicitou a presidência retirada de pauta do requerimento de indicação número 12/2023, que sugere que o nosso prefeito municipal adote as providências necessárias na esfera de suas atribuições para a assinatura da ordem de serviço para o início das obras do asfaltamento do povoado de Santa Lúcia em nossa cidade. O senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, PROS, aparteado pelo senhor presidente, vereador Fernando Bueira da Silva Vieira, e pela vereadora Camilo Cristiano Borges, avante. O senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém, e encerrando os discursos, a vereadora Camila Borges. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora presidente, vereadora Fernanda Bueira, após atender a solicitação do vereador Renato Farias, declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto, para proceder com as leituras do parecer jurídico, os pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, emitidos em relação ao projeto de lei número 10/2023, de autoria do prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 30 de março de 2023, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente e da outras providências. Com a finalização das leituras, atendendo às disposições regimentais, a senhora vereadora presidente franqueou o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos por inscrito, tempo em que nenhum dos edis discursaram. Diante da inexistência de manifestações, a senhora presidente vereadora Fernanda Bueira da Silva Vieira colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 10/2023, restando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. Para o prosseguimento do labor legislativo desse dia, a senhora vereadora presidente concedeu o uso da palavra ao primeiro secretário, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do parecer jurídico e dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, emitidos em relação ao projeto de lei número 13/2023, de autoria do prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 9 de maio de 2023, que altera dispositivos da Lei 954 de 28 de dezembro de 2022, planta de valores genéricos, PGV, do município de Obediência, Goiás, e da outras providências. Ao término das leituras, atendendo às disposições regimentais, a senhora vereadora presidente franqueou o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos por inscrito, tempo em que nenhum dos edis discursaram. Diante da inexistência de manifestações, a senhora presidente vereadora Fernanda Doutor Itamar colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 13/2023, restando assim a matéria aprovada por maioria absoluta em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão, para uma segunda votação. Divergiram o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando da Saúde, e o vereador Renato Farias, que se posicionaram desfavoráveis à iniciativa. Após deliberar a respeito das propostas prontas à análise final pelo soberano plenário, a senhora presidente, vereadora Fernanda Doutor Itamar, convidou o senhor segundo secretário, vereador Samuel Alberto, para proceder com a leitura do projeto de lei complementar no 003/2023, de autoria do prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 11 de maio de 2023, que altera o anexo 2, quadcard de provimento efetivo da lei complementar no 009/2011, que passa a vigorar com redação dada por esta lei e da outras providências. Encerrada a leitura, a matéria foi encaminhada à assessoria jurídica e comissões permanentes da Casa para emissão de suas opiniões técnicas em prazo regimental. Ainda versando sobre novas iniciativas que aportaram aos cargos legislativos, a senhora presidente, vereador Fernando Doutor Itamar, convidou o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do projeto de lei complementar no 004/2023, de autoria do prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 11 de maio de 2023, que altera o anexo 2, quadros profissionais em saúde, da lei complementar no 008/2011, que passa a vigorar com redação dada por esta lei e da outras providências. Ao término da leitura, a proposta mereceu ser direcionada à assessoria jurídica e comissões permanentes da Casa para a colheita dos pareceres técnicos que devem subsidiar o projeto de lei complementar. Para a continuidade desta 20ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Obediência, Goiás, a senhora vereadora presidente, cumprindo aquelas disposições legais incutidas no artigo 19 do regimento interno desta Casa de Leis, entregou a direção dos trabalhos legislativos ao senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém, já que ela subscreveu a próxima proposta a ser deliberada pelo soberano plenário. O
O senhor vice-presidente concedeu o uso da palavra ao segundo secretário, senhor vereador Samuel Alberto, para proceder com a leitura do projeto de lei número 014/2023, de autoria da senhora presidente, vereadora Fernanda Goeira da Silva Vieira, datado de 15 de maio de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, cafés, quiosques, complexos, centros gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, espaços de eventos e de shows em ambientes assemelhados, adotar medidas de auxílio e proteção à mulher em situação de risco por assédio em Abadiânia, Goiás e dar outras providências. Ao termo da leitura, o senhor vereador vice-presidente remeteu a proposta da assessoria jurídica e comissões permanentes da Casa para a emissão de suas opiniões técnicas em prazo regimental. No instante em que restituiu a direção dos trabalhos da senhora presidente, vereadora Fernanda Goeira da Silva Vieira, encerrando as matérias pautadas para apreciação deste dia, a senhora presidente, vereadora Fernanda Doutor Itamar, concedeu o uso da palavra ao senhor primeiro secretário, vereador Vando da Saúde, para proceder com a leitura do requerimento de indicação número 023/2023, de autoria da vereadora Neuza Jacinto Diniz, que indica seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ao ofício com o corpo do requerimento ao excelentíssimo senhor Lucas Alberto de Souto Júnior, presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, GOINFRA, indicando-lhe nos termos do artigo 101 de nosso regimento interno a presente necessidade de adoção das providências necessárias na esfera de suas atribuições para a instalação de sonorizadores de ambos os lados da GO 338, entre os quilômetros 14 e 15 da referida rodovia, e na melhoria da sinalização ali existente. Após concluir a leitura, a vereadora Neuza Diniz, na condição de subscritora do requerimento, indicação, defendeu a proposta e, após seu discurso, manifestaram-se o vereador Rosemar José da Silva, MDB, vereador Manem Pereira da Silva, PROS, vereador Milton Nunes de Moraes, PP, vereadora Camila Cristina Borges, Avante, primeiro secretário, vereador Wando Alves Farinha, PROS, vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Manem, Avante, vereador Genair José Carneiro, PDT, encerrando as manifestações, a senhora presidente Fernando Doutor Itamar. Encerradas as manifestações, a senhora vereador presidente submeteu o requerimento de indicação número 023/2023 à deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável unânime dos edis pela sua aprovação, remetendo a assessoria jurídica da Casa para as providências de vista. Ainda neste laborioso dia, levando em conta a senhora presidente, questionou o soberano plenário acerca da sua concordância ou não na realização de sessão extraordinária ao término dessa sessão ordinária, para a segunda votação em relação ao projeto de lei número 013/2023, de autoria do prefeito municipal José Precido Alves Diniz, datado de 9 de maio de 2023, que altera dispositivos da lei número 954 de 28 de dezembro de 2022, planta de valores genéricos, PGV do município de Abadiânia, Goiás, e da outras providências. Diante da urgência urgentíssima indicada pelo chefe do Poder Executivo Municipal, na apreciação da proposta, na medida em que a emissão dos carnês do IPTU dependem das correções da legislação vigente, vergando-se a decisão unânime dos edis expressada pelo soberano plenário, a senhora presidente, às 10h57, após desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão extraordinária em prazo de 10 minutos. Para constar, eu, Marcelo Pereira da Silva, assessor jurídico, sob supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Wando Alves Farinha, lavrei esta ata, contendo 5 laudas digitadas que lida e achada conforme será assinado pelos presentes. Terminada a leitura, senhor presidente. Algum edil deseja retificar ou impugnar a ata? Sendo assim, declara a ata aprovada, solicitando ao primeiro secretário da mesa, vereador Wando Alves Farinha, para proceder com a leitura da ata da terceira sessão ordinária. Ata da terceira sessão extraordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Excepcionalmente às 11h08 do dia 17 de maio de 2023, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a terceira sessão extraordinária do terceiro ano da 16ª legislatura, presidida pela vereadora Fernanda Goeira da Silva, progressista, após consultar o senhor vice-presidente vereador Rodrigo Gomes de Belém, Avante, acerca da existência de quórum, nos termos do artigo 74 do regimento interno, a senhora presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença
e dessa forma, havendo número regimental, declarou aberto sobre a proteção de Deus a terceira sessão extraordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, consultando a sequência ao soberano plenário acerca da sua eficiência, com a dispensa da leitura da ata da 20ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura do ano 2023, por ainda não ter sido transcrita diante consenso unânime dos vereadores, dispensou a leitura da referida ata. No termo do artigo 85 do Regimento Interno da Casa, a senhora presidente não concedeu o uso da palavra aos seus iguais, inaugurando a segunda votação em relação ao projeto de lei número 03/2013, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Diniz, datado de 9 de maio de 2003, que altera dispositivos da lei 954, de 28 de dezembro de 2022, planta de valores PGV, do município de Abadiânia, Goiás, e da outras providências. Na votação, a senhora presidente escolheu, por maioria absoluta, a aprovação definitiva do projeto de lei número 03/2003, motivo pela qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei. Posterior, remessa do senhor prefeito para a sanção, divergiram o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Wando Alves Farinha Prós, e o vereador Renato Farias Ribeiro, PRTB, que votaram desfavorável à iniciativa. Às 11h11, a senhora presidente vereadora Fernando Moreira da Silva Vieira, progressista, desejou um bom dia a todos, encerrando a presente sessão, momento que convocou a realização da sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. No horário regimental, para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão do delator do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Wando Alves Farinha, lavrei a ata contendo 2 laudas digitadas, que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Concluída a leitura, presidente. Algum edil deseja retificar ou impugnar a ata? Não haver nem retificação, impugnação, declara a ata aprovada. Inaugurarei nesse instante a segunda votação em relação ao projeto de lei. Só um momento. Vou pedir ao segundo secretário para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Pauta da 21ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano de 2023. Matérias da ordem do dia. Item 1. Segunda votação do projeto de lei número 10/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente e da outras providências. Item 2. Leitura dos pareceres jurídicos e das comissões e primeira votação do projeto de lei complementar número 03/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 2, quadro de cargos de provimento efetivo da Lei Complementar número 009/2011, que passa a vigorar com a redação dada por esta lei e da outras providências. Item 3. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões e primeira votação do projeto de lei complementar número 04/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 2, quadro de cargos de profissionais em saúde da Lei Complementar número 008/2011, que passa a vigorar com a redação dada por esta lei e da outras providências. Finalizada a leitura das matérias da ordem do dia. Conselho do tema livre para tratar de assuntos pertinentes a cada um se diz. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Rodrigo.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, demais vereadores que fazem presente em plenário, aos servidores da casa, ao cidadão que se faz presente também, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, viu? Senhora presidente, hoje serei breve, gostaria de apenas de estar fazendo algumas congratulações e solicitação. Gostaria de agradecer ao prefeito. A Câmara Municipal, há um tempo atrás, solicitou, através da Secretaria de Transporte, a possibilidade de estar fazendo patrulhamento, cascalhamento na região do povoado das Três Veredas e da Varginha. Tivemos alguns vereadores presentes, eu acho que a vereadora Neuza, o vereador Vando, na festa em honra a São João Batista e São Sebastião, no último final de semana, e podemos vivenciar que a estrada está maravilhosa, está igual, está lisinha, está ótima, que qualquer carro consegue ter acesso ao povoado. Também a substituição do container, ali do povoado, e também a substituição das lâmpadas queimadas. Então a gente gostaria de agradecê-los em nome do prefeito e a todos os secretários e demais servidores envolvidos nessa ação que a Câmara Municipal solicitou ao Poder Executivo. Também gostaria de agradecer ao secretário de Meio Ambiente, na pessoa do secretário Bruno Almada, pela substituição também do container que ali em frente ao estádio de esportes, também que fez essa substituição, que era de suma importância, porque o chorume, em decorrência da acumulação do lixo ali, ele é um pouco corrosivo e, a passar dos tempos, ele deteriora o material do container. Então, foi feita a substituição. E também agradecer pela substituição do container ali na rodoviária municipal também. E solicitar, senhora presidente, a possibilidade da Secretaria de Administração, a possibilidade de colocar um guarda no cemitério municipal aqui de Abadiânia. Temos vivenciado algumas reclamações de alguns munícipes que tem algumas pessoas que estão furtando alguns objetos que estão sobre as sepulturas. Então, a possibilidade de estar colocando um guarda ali naquele local. E também a possibilidade de estar colocando uma caixa d'água com uma maior capacidade de acumulação de água ali no cemitério, que futuramente vai chegar novembro novamente, dia de finados, muitas pessoas se mobilizam para fazer a limpeza dos túmulos e todo mundo vai na mesma época. E o que acontece? Aí o volume de água diminui e dificulta para que os familiares façam a limpeza da sepultura dos seus entes queridos que ali estão, como se diz, descansando para a vida celestial. No mais, são essas minhas palavras, senhora presidente. Muito obrigado. Vereadora Neuza. Bom dia, senhora presidente, caros colegas vereadores, servidores da casa, o senhor Paulo Ferreira, seja bem-vindo. Pessoas que nos acompanham através das redes sociais, o meu bom dia. Como foi dito pelo vereador, meu colega vereador Rodrigo, a gente só tem que parabenizá-lo pelo que foi feito na vereda. Foi algo que todo mundo, dali eu vi a felicidade no olhar de cada um. Então quero parabenizar todos os envolvidos, prefeitos, secretários, a iluminação da melhor forma possível, lâmpadas de LEDs, então estava clarinho, eu andei na procissão, pensa numa coisa, estava lá meu primo Itamar, nós andamos lá. Então, uma coisa, algo que ficou muito bom. Então, é só ir parabenizá-lo. E não poderia deixar de parabenizá-lo pela cavalgada dos prados. Foi algo também que foi muito bem organizado, algo que até me emocionei quando vi, porque o Roque foi um funcionário meu. Ele passou aqui nessa terra e deixou o seu legado. Porque eu vejo assim, nós vivemos aqui nessa terra e não deixar um legado é passagem sem sentido. E o Roque deixou o seu legado. A família dele estava muito feliz, eu participando, vi o evento, algo extraordinário. Peço parabenizar o prefeito e os demais secretariados que envolveu naquele evento. Então, são essas minhas palavras, senhora presidente. Muito obrigada. Colocarei em votação agora
O projeto de lei número 10 de 2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 30 de março de 2023, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação, ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente e da outras providências. Em votação. Como vota vereador Ilvanei? Favorável. Como vota vereador Genair? Favorável. Como vota a vereadora Camila? Favorável. Como vota a vereadora Neuza? Favorável. Como vota vereador Nilton? Favorável. Como vota vereador Rodrigo? Favorável. Como vota vereador Rosemar? Favorável. Como vota vereador Samuel? Favorável. Como vota vereador Vando? Favorável. Aprovado definitivamente, a matéria será encaminhada à assessoria para a confecção do competente autógrafo de lei e remessa ao prefeito municipal para sanção. Convido o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura do parecer jurídico e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei complementar número 13 de 2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 11 de maio de 2023, que altera o anexo 2, quadro de cargos de provimento efetivo da Lei Complementar número 9 de 2011, que passa a vigorar com a redação dada por esta Casa, por esta lei e da outras providências. Abadiânia, Goiás, 19 dias do mês de maio de 2003. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado que no final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei complementar número 003/2003, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 11 de maio de 2023, que altera o anexo 2, quadro de cargo de provimento efetivo da Lei Complementar número 009/2011, que passa a vigorar com a redação dada a esta lei e da outras providências, levantando-se para tanto algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a esta Casa de Leis no dia 15 de maio próximo passado o projeto de lei complementar número 003/2003, solicitando autorização legislativa para, segundo o artigo 1º da propositura, fica alterado o anexo 2 da lei complementar número 009 de 23 de dezembro de 2011, criando cargos, definindo quantitativo de vagas, carga horária, pré-requisitos para aprovação em concurso público, atribuições dos cargos, níveis de progressão e vencimento de cargos de provimento efetivo, cujo quadro de cargos de provimento efetivo, que passa a vigorar com a redação dada por essa lei transcrita. Considerando ainda que os olhos vistos, a atenção do prefeito municipal e a adequação da legislação municipal às recomendações e instruções normativas do Agrégio Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás para a realização do futuro concurso público municipal, na medida em que se a legislação vigente deve conter os nomes de cargos, B, as vagas, C, e atividades de cada cargo deve desempenhar, e D, a quantidade de horas de trabalho. Considerando igualmente tratar-se do projeto de lei complementar número 003/2003, daqueles tipos de gestor público que, entre as suas atribuições, está a iniciativa de leis que visem aprimorar a administração pública em
seus vários setores, e ainda que a iniciativa, inclusive, ao CAID municipal, em relação a este tipo de matéria, está disciplinada nos artigos 42, inciso 1, 3 e 2, e 62 dos incisos 9 e 14 e 30, e a lei orgânica do município assim redigida. Artigo 42. São a iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autarquias ou aumento de sua remuneração. Serviços públicos, seu regime jurídico proveniente de cargos, estabilidade e aposentadoria. Criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes aos órgãos da administração pública. Ainda, o artigo 62 compete ao prefeito, entre outras atribuições, prover cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos serviços. Prover o serviço de obras de administração pública, estabelecer a divisão administrativa do município de acordo com a lei, sobre a necessidade da intervenção da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. No presente caso, senhores vereadores, a Constituição Municipal e a Lei Orgânica do Município de Abadiânia, Goiás, definiu no artigo 31, incisos 9 e 10, que o artigo 31 compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar os respectivos crescimentos, inclusive nos atos e serviços da Câmara. Criar, estruturar, conferir atribuições de secretarias e órgãos da administração pública, considerando igualmente que o Estado, aqui também o município, quando exerce as competências que lhes são impostas pelo ordenamento necessário, valer-se do quadro de pessoal capaz de exteriorar vontades de realizar comportamentos que satisfaçam as necessidades da coletividade. São necessários profissionais que acompanham uma estrutura voltada para a realização de interesse público primário. Em resumo, quanto maior o leque de serviços prestado pelo município de Abadiânia, maior será a necessidade de contratação de servidores. Aqui registra-se que a regra geral é de que os cargos efetivos apenas podem ser providos após a realização do concurso público, determinação fixada no artigo 37, inciso 2 da Constituição da República, razão pela qual apresenta o Legislativo local o novo quadro de cargos de provimento efetivo, contendo categorias diferentes com as suas respectivas denominações, vagas, atribuições e cargos horários. É de que se considerar, por fim, senhores edis, que o projeto de lei complementar número 003/2003 cuidou até mesmo de atender aquela disposição contida nas leis complementar número 101, de 4 de maio de 2000, em seu artigo 16, inciso 1 e 2. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesas será acompanhado de estimativa de impacto orçamentário, financeiro e exercício de que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Declaração de ordenador da despesa em que seu aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Em derradeiro ponto, excelências, que permitem destacar o projeto de lei complementar número 003/2023, atualiza os vencimentos dos cargos dispositivos da medida em que se anualmente aquém do novo salário mínimo nacional de 1.320, que passou a vigorar no mês de maio de 2003. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás,
opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar número 003/2003, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 11 de maio de 2003, que altera o anexo 2, quadro de cargos e provimento efetivo da lei complementar número 009/2011, que passa a vigorar com a redação dada por essa lei e da outras providências, motivo pela qual ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal nos termos do artigo 124, quarta linha A, inciso 9 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, e por maioria absoluta, aplicando-se o artigo 43 do Regimento Interno da Casa, pelos nobres vereadores dessa Casa. Este é o nosso parecer sobre censura. Marcelo Ferreira da Silva, OAB, Goiás, 16571. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão do Projeto de Lei Complementar número 003/2003. Do relatório. A vereadora Fernanda Moreira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, solicitou à Comissão a elaboração do parecer para análise do Projeto de Lei número 003/2003, de 11 de maio de 2023. Antes de exarar o parecer, cumpre-se registrar que o papel fundamental dessa comissão é de realizar controle preventivo e constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico imparcial da comissão, em que se refere à admissibilidade, não cabendo dessa fase do processo legislativo a emissão de juízo do valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo agrégio plenário dessa Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, altera o anexo 2, quadro de cargos provimento efetivo de lei complementar número 009/2011, que passa a vigorar com a redação dada por essa lei e outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até o presente não foram apresentadas emendas, é o relatório. Na análise, verifica-se plano que há vício da iniciativa e a matéria é de competência do Poder Executivo local, por consequência dos registros formais de constitucionalidade foram atendidas. Quanto ao aspecto material, não vislumbro ou-se a natureza legal ou constitucional, pois o nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez em que redigido de forma técnica escorreita e atende ao contento dos preceitos da Lei Federal Complementar número 95/1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto requisitos formais da constitucionalidade, portanto, a admissibilidade do projeto à medida que se impõe do voto do relator, ante o expulso tendo à vista a compatibilidade formal do material, proposição com a Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, 6 dias do mês de junho de 2023. Vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ, vota como relator. Vereadora Neuza da Silva Diniz, presidente da CCJ. Vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão Finanças e Orçamento. Membros da comissão: relatora Camila Cristiana Borges, presidente Nilton Nunes de Moraes, membro Rodrigo Gomes de Belém. Relatório: veio o exame dessa comissão o projeto de lei complementar número 003/2003, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o anexo 2, quadro de cargos de provimento efetivo da lei complementar número 009/2011, que passa a vigorar com a redação dada a essa lei e da outras providências. O projeto não foram apresentadas emendas do relatório de voto da relatora. Antes de ser remetida a essa comissão, o projeto de análise foi enviado à assessoria jurídica da Comissão de Constituição e Justiça, tanto a assessoria jurídica da CCJ, emitida seus respectivos pareceres,
pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, constitucionalidade ou qualquer violação do plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é a medida que se impõe como voto. Da decisão da comissão, ante o exposto, somos acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora, Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 6 de junho de 2023. Camila Cristiana Borges, relatora. Vota com a relatora Nilton Nunes de Moraes, presidente. Rodrigo Gomes de Belém, membro. Concluída a leitura, presidente. Inaugura a discussão do projeto de lei complementar número 003/2023. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação, como vota o vereador Ilvanei? Favorável. Como vota o vereador Genair? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota a vereadora Neuza Diniz? Favorável. Como vota o vereador Newton? Favorável. Como vota o vereador Rosemar? Favorável. Como vota o vereador Samuel? Favorável. Como vota o vereador Vando? Favorável. Aprovada, a matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Para o prosseguimento do labor legislativo desse dia, convido agora o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, para proceder com a leitura do parecer jurídico dos relatórios das comissões permanentes à Casa, todos em relação ao projeto de lei complementar número 04/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 11 de maio de 2023, que altera o anexo 2 do quadro de profissionais de saúde da Lei Complementar número 008/2011, que passa a vigorar com a redação dada por essa lei e das outras providências. Abadiânia, Goiás, aos 19 dias do mês de maio de 2023, excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado que ao final assina, apresenta o parecer jurídico, de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei complementar no 004/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Diniz, datado de 11 de maio de 2023, que altera o anexo 2, quadro de profissionais em saúde, da lei complementar no 008/2011, que passa a vigorar com redação dada por esta lei e da outras providências, levantando-se, para tanto, algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Diniz encaminhou a esta Casa de Leis no dia 15 de maio do próximo passado o projeto de lei complementar do 004/2023, solicitando autorização legislativa para, segundo o artigo 1º da propositura, fica alterado o anexo 2 da lei complementar no 008, 23 de dezembro de 2011, criando cargos, definindo quantitativo de vagas, carga horária, pré-requisitos para aprovação em concurso público, atribuições dos cargos, níveis de progressão e vencimentos dos cargos de provimento efetivo, cujo quadro de profissionais em saúde passa a vigorar com a redação dada por esta lei. Considerando ainda que, a olhos vistos, a intenção do prefeito municipal é a adequação da legislação municipal às recomendações e instruções normativas do egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás para a realização de futuro concurso público municipal, na medida em que a legislação vigente deve conter os nomes dos cargos, as vagas, as atividades que cada cargo deve desempenhar e a quantidade de horas de trabalho. Considerando igualmente tratar-se do projeto de lei complementar daqueles típicos do gestor público que, dentre as suas atribuições, está a iniciativa de leis que visem aprimorar a administração pública em seus vários setores e, ainda, que a iniciativa exclusiva do alcalde municipal em relação a esse tipo de matéria está disciplinada nos artigos 42, inciso 1, 3 e 62, incisos 9, 14 e 30 da Lei Orgânica do Município, assim regidos. Artigo 42. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre: inciso 1, criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquias, ou aumento de sua remuneração. Inciso 2, servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Ainda, artigo 62, compete ao prefeito, dentre outras atribuições, inciso 9, prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação profissional do serviço. Sobre a necessidade de intervenção da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás,
do presente caso, senhores vereadores. A Constituição Municipal, a Lei Orgânica do Município de Ibatinga de Goiás, definiu o artigo 31, inciso 9 e 10, que, artigo 31, compete à Câmara Municipal com a sanção do prefeito sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, inciso 9, criar, transformar, extinguir cargos, empregos ou funções públicas e fixar os respectivos vencimentos. Inciso 10, criar, estruturar e conferir atribuições a secretários e órgãos da administração pública. Considerando igualmente que o Estado, leia-se aqui também o município, quando exerce as competências que lhe são impostas pelo ordenamento, necessita valer-se de um quadro pessoal capaz de exteriorizar vontades e realizar comportamentos que satisfaçam as necessidades da coletividade. São necessários profissionais que compõem uma estrutura voltada para a realização do interesse público primário. Em resumo, quanto maior o leque de serviços prestados pelo município de Abadiânia, maior será a sua necessidade de contratação de servidores. E, no caso, o projeto de lei complementar número 004/2023 traz em seu bojo a criação de 2 outros cargos de psicólogo preenchíveis para concurso público. Aqui, registre-se que a regra geral é de que cargos efetivos apenas podem ser providos após a realização de concurso público, determinação afixada no artigo 37, inciso 2 da Constituição da República. Razão pela qual se apresenta ao Legislativo local um novo quadro de profissionais em saúde, contendo categorias diferentes, com suas respectivas denominações, vagas, atribuições e cargas horárias. É de se considerar, por fim, senhores edis, que o projeto de lei complementar cuidou até mesmo de atender àquelas definições contidas na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, em seu artigo 16, incisos 1 e 2. Em derradeiro ponto, excelências, me permitam destacar que o projeto de lei complementar número 003/2023 atualiza os vencimentos dos cargos nele disposto, na medida em que atualmente, aquém do novo salário mínimo nacional, R$ 1.320, que passou a vigorar no mês de maio. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia de Goiás opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar número 004/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, datado de 11 de maio de 2023, que altera o anexo 2 do quadro de profissionais em saúde da lei complementar número 008/2011, que passa a vigorar com redação dada por esta lei e dá outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, e por maioria simples, pelos nobres vereadores desta Casa de Lei. Este é o nosso parecer, sob censura, Marcelo Ferreira da Silva, OAB Goiás, 16.571. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão Projeto de Lei Complementar número 004/2023. Do relatório. A vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia de Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 004/2023, de 11 de maio de 2023. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica restrita não somente ao olhar técnico e imparcial da comissão, do que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pela egrégio plenário desta Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera o anexo 2, quadro de profissionais em saúde, da Lei Complementar número 008/2011, que passa a vigorar com a redação dada por esta lei e dá outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente, não foram apresentadas emendas. É o relatório da análise. Verifique-se de plano que não há vício de iniciativa. A matéria é de competência do Poder Executivo local. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbice de natureza legal ou constitucional,
pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica escorreita e atende a contento os preceitos da Lei Federal Complementar nº 95/1998. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é a medida que se impõe do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Apadinha, Goiás, aos 6 dias do mês de junho de 2023. Vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ. Vota como relator, vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento. Relator. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei complementar número 004/2023, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o anexo 2, quadro profissionais de saúde, da lei complementar número 008/2011, que passa a vigorar com redação dada por esta lei e da outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas. É o relator. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é a medida que se impõe. É como voto da decisão da comissão. Ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto, nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Apadinha, Goiás, 6 de junho de 2023. Camila Cristiana Borges, relatora. Vota com a relatora. Newton Nunes de Moraes, presidente. Rodrigo Gomes de Belém, membro. Finalizada a leitura, senhor presidente. Em discussão, o projeto de Resolução Legislativa número 1 de 2023. Vereador Rodrigo. Gostaria, senhora presidente, de estar parabenizando o Poder Executivo por essa iniciativa de ter encaminhado esses projetos, que alteram o quadro de cargos de provimento efetivo, porque através da aprovação desses projetos que vai fazer-se um estudo para que possa se fazer um futuro concurso em nossa cidade. Suma importância, a nossa população tem esse anseio, creio que de todos os vereadores aqui também, que a população tem nos procurado, constantemente procurando, questionando quando terá concurso. E através da aprovação desses projetos no caso, que altera o anexo 2, o quadro de cargos e provimento efetivo da lei complementar, que vai haver a possibilidade legal do prefeito estar estudando a possibilidade de fazer um concurso em nossa cidade, para que a nossa população seja agraciada com mais esses benefícios. Como se diz assim, eu sou suspeito de falar porque eu sou concursado hoje no município, atualmente estou licenciado, mas a melhor coisa que tem é ser concursado. Você garante os seus direitos, você trabalha de forma digna, honesta, com responsabilidade, mas no final do mês você tem os seus direitos trabalhistas garantidos pelo Poder Executivo. Então, gostaria de parabenizá-los por mais essa iniciativa de suma importância. A cidade está avançando a cada dia mais e acredito que isso é o começo de grandes benefícios que estão vindo para a nossa população através desses projetos aqui para estudar a possibilidade de concurso municipal. Parabéns. Vereadora Neuza. Também quero aqui parabenizar o Executivo, como foi dito pelo nosso vereador Rodrigo, é ansejo de toda a população. Ontem mesmo uma pessoa me ligou, procurando a respeito de concurso. Falei, não, vai sair, um dia vai sair. E se Deus quiser, sairá. É uma garantia, um suporte para quem vai trabalhar. E falo mais, pessoas que vão participar do concurso, estudem para passar, porque é uma segurança no seu trabalho. Eu quero também, só mais uma vez, parabenizar o Executivo. Muito obrigada, senhora presidente. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Não havendo quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão, colocando em votação. Como vota o vereador Ilvanei? Favorável. Como vota o vereador Genair? Favorável.
Como vota a vereadora Camila? Favorável. Como vota a vereadora Neuza? Favorável. Como vota o vereador Nilton? Favorável. Como vota o vereador Rodrigo? Favorável. Como vota o vereador Rosemar? Favorável. Como vota o vereador Samuel? Favorável. Como vota o vereador Wanda? Favorável. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para uma segunda votação. Agora, questiono o soberano plenário acerca de sua concordância ou não em realizarmos sessão extraordinária, ao término dessa sessão ordinária, para procedermos à segunda votação em relação ao projeto de lei complementar número 3 de 2023 e ao projeto de lei complementar número 4 de 2023, diante da urgência urgentíssima vindicada pelo chefe do Poder Executivo Municipal, na medida em que as matérias versam sobre questão salarial de nossos servidores. Os senhores vereadores deverão votar se concordam ou não na realização da extraordinária. Em votação. Como vota o vereador Vanei? Concordo. Como vota o vereador Genair? Favorável. Como vota a vereadora Camila? Favorável. Como vota a vereadora Neuza? Favorável. Como vota o vereador Nilton? Concordo, sim. Como vota o vereador Rodrigo? Favorável. Como vota o vereador Neném? Favorável. Como vota o vereador Samuel? Favorável. Como vota o vereador Wanda? Concordo. Diante do consenso unânime dos vereadores, no prazo de 10 minutos, realizaremos sessão extraordinária para procedermos à segunda votação em relação ao projeto de lei complementar número 3 e ao projeto de lei complementar número 4 de 2023.